E se eu te contar que tem uma maneira de aprender análise combinatória sem ter que ficar decorando um monte de fórmulas? Meu nome é Yasmin e é isso que vamos ver hoje no Matemática em Sintonia. Análise combinatória é uma área da matemática que nos ajuda a resolver problemas de contagem. Ela vai responder à pergunta de quantas maneiras eu posso fazer isso. Vamos analisar esse exemplo. Imagina que você tem essa bandeira e você tem que pintar ela com duas cores e essas são as suas opções. De quantas maneiras a gente pode pintar essa bandeira? Bem, vamos resolver esse problema. A gente pode começar pintando essa partezinha aqui pela cor preta, por exemplo. Se eu pintei de preto e a gente não pode utilizar cores iguais, então eu não posso pintar aqui de preto de novo. Então vai sobrar ou o vermelho ou o azul. Vamos pintar de vermelho. Aí aqui a gente pode pintar de preto e azul, que era outra opção que a gente tinha. Agora, ao invés de preto, vamos começar pintando essa parte de vermelho. Mais uma vez, vamos sobrar duas opções de cores para utilizar, ou preto ou azul. E por último, a gente pode começar pintando de azul. Aí vão sobrar duas opções de cores também, ou vermelho para esse outro lado, ou preto. Então, nós vimos que no total a gente teve 6 opções de bandeiras. Então, a gente pode pintar de 6 maneiras diferentes, utilizando essas 3 cores. Agora, você concorda comigo que isso é um pouco trabalhoso? Imagina se a gente estivesse fazendo com 20 cores, por exemplo. Ia dar muito trabalho. A gente pode utilizar um método muito mais rápido e bem mais eficiente, que é o princípio multiplicativo, também conhecido como princípio fundamental da contagem. O princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem diz que basta multiplicar as possibilidades para chegar no resultado desejado. Então, vamos analisar aqui essa bandeira. Vamos começar por essa parte. Quantas cores a gente poderia utilizar? 3, né? Então, vamos aqui anotar. Eu tenho que pintar com duas cores. E para essa parte, eu posso utilizar qualquer uma das 3. Então, eu tenho 3 possibilidades de cores. E para o outro lado? Bom, se eu tiver usado preto, só vão sobrar mais 2 opções. Então, para o outro lado, na realidade, eu só vou ter 2 opções. Eu vou ter uma opção a menos, porque não pode repetir. Então, aqui, eu só vou ter 2 opções de cores. E agora, a gente simplesmente multiplica. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, a gente chegou no mesmo resultado, só que de uma maneira muito mais rápida e muito mais simples. E através do princípio multiplicativo, que a gente vai aqui no decorrer da aula, aprender permutação, arranjo e combinação. Mas antes, só mais um outro exemplo, para a gente poder fixar melhor essa ideia. Imagina que você quer sair. E você quer saber com quantas combinações de roupa você pode formar com 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. É só multiplicar, só analisar. A gente vai utilizar calça, blusa e sapato. Quantas possibilidades de calça nós temos? 3. E de blusas? 4. E de sapatos? 2. Então, a resposta final vai ser 3 vezes 4 vezes 2, que dá 24. Então, 24 possibilidades de looks para você poder usar. E é isso, simples assim o princípio multiplicativo. Agora podemos aprender permutação, arranjo e combinação. A diferença entre permutação e combinação é que na permutação e no arranjo a ordem faz diferença. Então, vou até anotar aqui de vermelho. A ordem importa
E já na combinação, a ordem não vai importar. Aí você pode me perguntar, como assim? Imagina o seguinte exemplo. Você tem que escolher uma senha de 4 dígitos. E você pode utilizar os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se você criar uma senha 1, 2, 3, 4, essa é uma senha. Tudo bem, né? Agora, se você utilizar isso daqui, 1, 2, 4, 3, essa daqui é a sua senha. Só que na hora você digita isso daqui, vai entrar? Não. Por quê? Porque apesar de estarem sendo usados os mesmos números, são senhas diferentes. E por que são senhas diferentes? Porque a ordem não é a mesma. Então vocês notaram que aqui a ordem faz diferença? Só pelo fato da gente ter trocado a ordem aqui dos números, fez com que virassem senhas diferentes, ou seja, coisas diferentes. Na combinação, isso já não vai acontecer. Para entender a combinação, imagina que você e seu amigo vão a uma sorveteria. Aí você chega e diz, eu quero sorvete de chocolate e morango. E você? Aí ele vai, olha e diz, não, eu vou querer sorvete de morango e chocolate. Você vai olhar e vai perguntar, você tá bem? Porque é a mesma coisa. Então, nesse caso, pedir sorvete de chocolate e morango ou morango e chocolate é a mesma coisa. Você está pedindo o mesmo sorvete. Aqui não. São os mesmos números, mas são senhas diferentes. 1, 2, 3, 4 é uma senha. 1, 2, 4, 3 vai ser outra. E essa é a principal diferença entre arranjo e permutação e entre a combinação. Mas você pode se perguntar, Yasmin, mas se a permutação e o arranjo, a ordem importa, qual é a diferença entre as duas? Deixa eu explicar. É que a permutação, ela vai se tratar do todo, enquanto o arranjo, na realidade, vai se tratar só de uma parte menor. Imagina esse exemplo, eu e mais 4 amigos vamos ao cinema. Então a gente chega lá e compra 5 ingressos. E a gente quer saber de quantas maneiras diferentes nós podemos nos organizar nas cadeiras do cinema. Então, sou eu e mais 4 amigos, né? Então, são 5 pessoas. E vai ter lá, né? 5 cadeiras do cinema. Deixa eu fazer um desenho aqui. Não muito bonito, mas serve. Pronto, 5 lugares totalmente didáticos. E aí a gente quer saber de quantas maneiras a gente pode se organizar para se sentar. Então, vamos lá. A primeira pessoa, não são 5 pessoas? Então, vamos colocar aqui, né? Vão ser 5 pessoas. São 5 pessoas. A primeira pessoa vai poder escolher qualquer lugar do cinema para se sentar. Então, ela vai ter 5 possibilidades. Vamos supor que ela escolheu se sentar aqui. Então, essa cadeira aqui já está reservada. A segunda pessoa que vier, ela já não vai mais poder escolher 5 cadeiras. Agora ela só vai ter 4 possibilidades. Aí dessas 4 possibilidades, vamos supor que ela escolheu se sentar aqui. Seguindo por essa mesma lógica, a terceira pessoa só vai poder ter
3 opções de lugares. Vamos colocar que ela escolheu ficar aqui. A segunda pessoa só vai poder escolher 2. E a última, coitada, não vai nem poder escolher onde vai se sentar, porque só vai ter sobrado um único lugar para ela. Então, de acordo com o princípio multiplicativo, a gente viu que a gente vai ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 5 fatorial, que dá 120 possibilidades. Você pode estar pensando, né? 5 fatorial, por que fatorial? O que é esse sinal aqui de exclamação? Esse sinal de exclamação significa fatorial. O que é fatorial? Pega um número e começa a multiplicar ele até chegar a 1. Não é multiplicar ele, mas multiplicar seus antecessores até chegar a 1. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Chegou no 1, para. 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 9 fatorial vai ser 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. Vai ser sempre multiplicar os antecessores desse número até chegar no número 1. É um conceito muito importante para aprender análise combinatória, que vocês vão ver que a gente vai utilizar bastante aqui nesses exemplos. Então, deu 5 fatorial, que é 120. Esse exemplo que a gente resolveu é um exemplo de permutação, porque a gente está vendo os 5 lugares e as 5 pessoas. Agora, então vai se tratar do todo. Tanto é que a fórmula da permutação, se vocês forem ver, né, ela vai ser P de N igual a N fatorial. Mas isso não é muito importante, vocês estão vendo que a gente está conseguindo resolver sem precisar utilizar a fórmula. Mas e o arranjo? Sobre o que seria o arranjo? Imagina agora essa mesma situação. Eu e mais 4 amigos, a gente vai ao cinema e a gente quer saber de quantas maneiras diferentes a gente pode se organizar. Agora, dessa vez, não vai ser todo mundo. Lembra que eu falei que a diferença é que enquanto a permutação vai se tratar do todo, o arranjo vai ser só de uma parte? Ao invés de ver onde todo mundo pode escolher a cadeira, né, para se sentar, eu só quero saber de 2 pessoas, onde 2 amigos podem se organizar para se sentar. Então, agora vão ser 2 pessoas e a gente faz o mesmo exemplo. A primeira pessoa, ela vai poder escolher qualquer um dos 5 lugares. Então, ela vai ter 5 opções. Suponhamos que ela tenha escolhido essa. E a segunda pessoa, só vai sobrar 4 opções para ela. Então, a resposta final é 5 vezes 4, que dá 20. Tem fórmula? Tem. A fórmula do arranjo, deixa eu apagar aqui. A fórmula do arranjo vai ser n fatorial dividido por n menos p fatorial. Como assim? Vocês viram um exemplo que eram 5 lugares e eu queria saber de quantas maneiras diferentes 2 pessoas poderiam se sentar? Então, a gente ia fazer pela fórmula 5 fatorial dividido, porque fração significa divisão, dividido, aí esse n, que seria o 5, menos 2 fatorial. Aí ia ficar 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que se você fizesse nesse resultado, se você fizesse 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por 3, vezes 2, vezes 1, você ia chegar no mesmo resultado, que é 20. Só que, sinceramente, eu acho mais trabalhoso. Vocês viram que a gente chegou de uma maneira bem mais rápida e bem mais simples, sem precisar utilizar a fórmula. Então, se você quiser, eu coloquei aqui a nível de curiosidade, mas não precisa.
precisa utilizar a fórmula para resolver problemas de análise combinatória. É só analisar. Analisa, encaixa as opções. Então, nós vimos que na permutação e no arranjo, a ordem faz diferença. E na combinação, não faz. E isso vai trazer uma consequência. Então, na combinação, a ordem não importa. Imagina que tem uma sala de 45 alunos. E o professor, ele quer escolher 3 representantes de classe. De quantas maneiras ele pode escolher esses 3 alunos? Aí você deve pensar, não, esse problema aí é fácil, né? São 3 representantes, então a gente coloca aqui, né? 3. Para a primeira opção, ele pode escolher qualquer um dos 45 alunos. Aí ele tinha 45, escolheu 1. Só vai sobrar agora 44 alunos para ele escolher o segundo candidato. Aí tinha 44, escolheu mais outro, só vai sobrar agora 43, né? Você deve pensar, então a resposta final deve ser 45 vezes 44 vezes 43. Não. Porque a ordem não importa e isso vai fazer uma diferença na combinação. Por a ordem não importar, olha o que vai estar acontecendo. Vamos supor que os 3 representantes escolhidos foram Maria, João e José. Eles foram escolhidos nessa ordem. Agora, se eu inverter, se eu disser que foi escolhido José, João e Maria, aí você vai olhar para mim e vai dizer, é a mesma pessoa, são as mesmas pessoas, só estão em ordens diferentes. E é isso que está acontecendo. Estão sendo escolhidas as mesmas pessoas, mas pela ordem estar diferente, aqui está sendo contabilizado como se fossem pessoas diferentes sendo escolhidas. É como se assim, isso daqui fosse uma pessoa, isso daqui fosse outra, sendo que na realidade são as mesmas coisas. E se vocês verem, a gente pode continuar, por exemplo, José, vamos começar então por João. João, Maria e José. Aí a gente cria aqui outro. José, Maria, João. Vocês estão vendo quantas repetições só com 3 pessoas? A gente só está utilizando 3 pessoas e olha as combinações que a gente já conseguiu chegar. Imagina numa sala com 45. Imagina numa sala com 45 alunos. Vão ter muitas repetições. Então, a gente vai ter que tirar os casos que se repetem. Isso daqui não pode acontecer, ele não pode contar cada caso como se fosse algo diferente, porque a ordem não importa. Então, são as mesmas pessoas. Chamar José, João e Maria para ser representante de classe, ou chamar Maria, João e José, dá no mesmo. As mesmas pessoas estão representando a classe. A ordem não importa. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tirar todas as opções que se repetem. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Tem uma maneira bem simples, eu vou te ensinar um macete para você nunca mais esquecer. A gente viu, né? Vai ser 45 vezes 44 vezes 43. Aí multiplica. E agora? Não são 3 representantes escolhidos? Então, a gente vai dividir por 3 fatorial. Assim, a gente elimina todos os outros casos possíveis. É sério, é simples desse jeito. Se a gente fosse fazer pela fórmula, talvez você ficasse um pouquinho assustado, porque a fórmula é um pouquinho grande da combinação, né? A fórmula da combinação é n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. É algo assim. Só que você não precisa utilizar isso daqui, você não precisa utilizar a fórmula. É só fazer desse jeito que eu te ensinei. Ah, Yasmin, mas se não fossem 3 representantes de classe, fossem 5, aí você ia fazer. Para a primeira opção ia ser 45, para a segunda 44, para a terceira 43, para a segunda 42, para a última 41.
ia dividir por 5 fatorial. Se fossem 6 alunos, dividia por 6 fatorial. Se fossem 7 alunos, dividia por 7 fatorial. E assim a gente consegue eliminar todos os casos que se repetem e a gente chega no resultado. Eu tenho até anotado aqui quanto ia dar, que eu não vou fazer isso daqui. Aqui, na opção, né? 45 vezes 44 vezes 43 vai dar 85.140. Que a gente viu que na realidade são com os casos repetidos. Mas dividindo, aí sim a gente chega no resultado adequado. A gente vê que na realidade são apenas 14.190. Então, 14.190. Não é complicado. Tá vendo que na realidade é bem simples? Então, só recapitulando. Na permutação e no arranjo, a ordem importa. A ordem das coisas faz diferença. Na combinação, a ordem não importa. E a gente vai ter que dividir para tirar os casos que se repetem. Antes de acabar, eu queria, na realidade, fazer uma leve... Na realidade, é uma observação em relação à permutação. Vai ter um caso da permutação que é chamado de permutação com repetição, que acontecem com anagramas. O que são anagramas? Vamos, por exemplo, pegar a palavra Bia. Quantos anagramas eu posso formar da palavra Bia? Anagramas é quando a gente embaralha as letras de uma palavra. Então, por exemplo, Bia é o nome. Um anagrama dele. Iabe. Ou então, Abi. Você vai trocando a ordem. E vocês conseguem ver, né? É a mesma palavra. Agora, o fato da ordem tá diferente, fez diferença. Se faz diferença, então é uma permutação ou um arranjo. Se a gente fosse ver a quantidade de anagramas que tem aqui, a gente veria. São 3 letras, então existem 3 posições diferentes para essas letras ocuparem. A primeira letra pode ficar em qualquer uma das posições, então 3 possibilidades. Então a gente já elimina. A segunda letra, ela pode ocupar qualquer uma das 2 posições, então 2 possibilidades. E a última letra, ela só vai poder ocupar uma. Então a resposta vai ficar 6 maneiras diferentes. Então existem 6 anagramas. A gente poderia aqui, né, fazer de um por um, que seria Bia, Iabe, Iba. E fazendo 6, mas como eu falei, não tem necessidade, a gente não precisa. A gente pode simplesmente utilizar o princípio multiplicativo. Só que vai existir um outro tipo de anagrama, que é quando as letras se repetem. Como, por exemplo, na palavra Ana. Ana. Eu tenho a letra A se repetindo 2 vezes. Ou seja, se a gente fizer o mesmo processo que a gente fez na palavra Bia, a gente agiria assim, né? Então a primeira letra tem 3 possibilidades de lugares para poder ficar. A segunda letra tem 2 e a terceira vai ter só 1. Então a resposta é 6, né? Só que não, porque vê só. Eu pintei essa letra de uma cor diferente para a gente tentar analisar o que está acontecendo. Quando as letras são repetidas, ele vai contar como se fossem letras diferentes. Esse daqui é o mesmo anagrama, Ana. Só que ele vai contar como se fossem 2 coisas diferentes. Tá dando para entender? Ele vai contar como se essa letra A fosse uma letra, essa letra A fosse outra, sendo que na realidade eles representam a mesma coisa. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez na combinação, dividir. A gente só vai fazer isso em caso de anagramas que vão ter letras repetidas, como é o caso da palavra Ana. E aí o que a gente faz? A mesma coisa. Quantas letras se repetem? 2. Então divide por 2 fatorial. Aí 2 fatorial é 2 vezes 1. Aí aqui dá 2.
2 dividido por 3, ou 2 dividido por 6, quer dizer 6 dividido por 2, né? 3. Então, são 3. Se a palavra não fosse Ana, se a palavra fosse banana, nós temos 6 letras, né? Então, a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5, é muito grande, 6. A primeira letra vai poder ocupar qualquer uma das 6 posições. A segunda letra, ela já vai ter uma posição a menos, né? Ela só vai poder ocupar 5. A terceira letra, 4. A quarta letra, 3. A segunda letra só vai ter 2 opções de lugares. E a outra letra, a última, só vai poder ocupar 1. Só que a palavra banana, como eu mostrei para vocês, ela tem muitas letras que se repetem. A letra A se repete 3 vezes e a letra N se repete 2 vezes. E agora? A letra A se repete 3 vezes, então divide por 3 fatorial. Mas e a N? Se repete 2 vezes. Então a gente divide por 2 fatorial. Tá vendo como é simples? Análise combinatória não é algo muito complicado, é só questão de prática. Inclusive, aqui embaixo na descrição vai ter um material com a lista de exercício para você poder treinar esse assunto, que isso é que vai fazer você aprender matemática. Treinar bastante exercício. Então, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial, que vai ser 2 vezes 1. Lembra que eu falei que isso daqui é uma fração? E fração, a divisão, quando você vê um número com tracinho assim, é uma fração. E isso significa uma divisão. Então, significa que a gente vai dividir. Se eu mostrasse isso daqui para você, 8 sobre 4. Isso daqui é 8 dividido por 4, que dá 2. Se eu te mostrasse 3 sobre 3, é 3 dividido por 3, que dá 1. Então, seguindo essa lógica, a gente vai resolver isso daqui. Não está dividindo? 1 dividido por 1 dá 1, então vai anular. 2 dividido por 2 também vai anular. 1 aqui não faz diferença nenhuma, né? Porque 1 dividido por 3 vai dar 3 do mesmo jeito. A gente esquece ele. Aí a gente divide. 4 dividido por 2 vai dar 2. E esse 3 a gente pode dividir com esse 3 e anular. Então vai sobrar só o quê? 6 vezes 5, que dá 30, vezes 2, 60. Ou seja, a quantidade de anagramas da palavra banana é 60. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder. E antes do vídeo acabar, eu queria deixar uma passagem. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor. As coisas velhas já passaram. Até o próximo vídeo.